19 de março de 2025, quem vos sauda é o pastor Valdir dos Anjos. Estamos aí na segunda parte para poder lhe falar sobre a assistência social, cuidado para com os pobres, dentro do tema da lição desta semana, que a igreja tem uma natureza organizacional, e dentro do tema da leitura diária, segunda parte, Romanos 15, versículo 25 ao 27, que o apóstolo Paulo leva a cesta básica, ajuda financeira aos irmãos pobres em Jerusalém. Portanto, estamos no estudo de Donald Stepp, na Bíblia de Estudo Pentecostal, onde Deus mostra os cuidados dos pobres. Naquela época, a justiça não podia ser, a justiça tinha que ser imparcial, não poderia ter parcialidade. Desta maneira, Deus impedia que os pobres fossem explorados pelos ricos e garantia um tratamento justo aos necessitados. Este é o plano de vida para o homem. Nós sabemos que riqueza não veio para todos, mas a justiça é para todos os homens. Exercerem justiça, e todos os homens devem ser tratados com justiça imparcial. Deus olha a balança enganosa. Deus está olhando para o homem avarento que engana o seu próximo. Portanto, Deus trará juízo sobre essas coisas. Veja, mais importante tendo justiça, a mais importante de tudo, a justiça haveria de ser imparcial. Nem os ricos, nem os pobres teriam qualquer favoritismo. Desta maneira, Deus impedia que os pobres fossem explorados pelos ricos e garantia um tratamento justo aos necessitados. Infelizmente, os israelitas nem sempre observavam tais leis. Muitos ricos tiravam vantagem dos pobres. Aumentando-lhe a desgraça. Em consequência de tais ações, o Senhor proferiu através dos profetas palavras severas de juízo contra os ricos, como vimos em profeta Isaías, capítulo 1, versículo 21, capítulo 17 de Jeremias, versículo 11, Amós 4 e também Miqueias 2:1, Abacu 2:6. Portanto, é responsabilidade do cristão, do homem de Deus, que tem abençoar o próximo com a sua prosperidade. Abençoa o próximo com a sua prosperidade. Deus não é um Deus egoísta. Quando Ele nos abençoa falando sobre o próximo. Ele não somente nos abençoa, mas abençoa nós e nossos filhos, nossa posteridade. Deus, Ele não é individualista, sempre conta com a nossa generosidade. Devemos ser recíprocos. Recebemos de Deus e devemos doar aos pobres, ajudar os necessitados. Repito, falei no outro vídeo e falo aqui também. A melhor maneira de servir a Deus é servir ao próximo. Tudo que Deus te deu sabendo, crendo, esperando que você tenha a bondade de praticar generosidade e compartilhar os bens que o Senhor lhe deu. Portanto, Deus também ordena ao seu povo que evidencie profunda solicitude pelos pobres e necessitados, especialmente pelos domésticos da fé. Boa parte do ministério de Jesus foi dedicada aos pobres e desprivilegiados na sociedade judaica. Dos oprimidos, necessitados, samaritanos, leprosos, viúvas, ninguém mais se importava a não ser
Jesus, como está em Lucas 4:18 e também em Lucas 17:11, Mateus 8, Lucas 17:11 novamente e outras referências que não vou tirar o tempo aqui para poder lhe dizer, mas Jesus condenava durante os que se apegavam duramente, os que se apegavam às possessões terrenas e desconsideravam os pobres, como está em Marcos 10:17, Lucas 6:24. Portanto, Jesus espera que seu povo contribui generosamente com os necessitados. Repito, Mateus 6, do 1 ao 4. Ele próprio praticava o que ensinava, pois levava uma bolsa da qual tirava dinheiro para dar aos pobres, como está em João 12, 5 e 6, capítulo 13, versículo 29, e mais de uma ocasião ensinou aos que o queriam seguir a se importarem com os marginalizados econômica e socialmente. As contribuições não eram consideradas opcionais. Uma das exigências de Cristo para se entrar no reino eterno é mostrar-se generoso para com os irmãos e irmãs que passam fome, sede, acham-se nus, como está em Mateus 25, 31 ao 46. O apóstolo Paulo e a igreja primitiva demonstravam igualmente profunda solicitude pelos necessitados. Bem cedo, Paulo e Barnabé, representando a igreja de Antioquia da Síria, reuniu-se em Jerusalém. Os anciãos recusaram-se declarar a circuncisão como necessária. Da Antioquia da Pisídia, reuniu-se em Jerusalém, levaram a Jerusalém uma oferta aos irmãos. Paulo e Barnabé, representando a igreja de Antioquia da Síria, levaram a Jerusalém uma oferta aos irmãos carentes da Judéia. Quando o concílio reuniu-se em Jerusalém, os anciãos recusaram a declarar a circuncisão como necessária à salvação, mas sugeriram a Paulo e aos companheiros que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência, como está em Gálatas 2:10. Um dos alvos de sua terceira viagem missionária foi coletar dinheiro para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Como nós vimos, a igreja ensinava em Romanos capítulo 15, ensinava as igrejas da Galácia e em Corinto a contribuir para esta causa. Como a igreja de Corinto não contribuísse conforme e se esperava, o apóstolo exortou demoradamente os seus membros a respeito da ajuda aos pobres e necessitados. Elogiou as igrejas da Macedônia por lhe terem rogado gentilmente que lhes deixassem participar da coleta. Paulo tinha uma grande estima ao ato de contribuir. Portanto, nossa prioridade máxima no cuidar dos pobres e necessitados são os irmãos em Cristo. Jesus equiparou as dívidas reparadas aos irmãos na fé como se fosse ele próprio. A igreja primitiva estabeleceu uma comunidade que se importava com o próximo, que repartia suas posses a fim de suprir a necessidade dos outros. Portanto, Paulo declara explicitamente qual deve ser o princípio da comunidade cristã. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos domésticos da fé. Então, Deus quer que tenhamos em abundância e compartilhemos
com aqueles que não têm. Amém.